Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te peço que você se inscreva aqui embaixo, ative o sininho e deixe um like para nos ajudar nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, tá ok? Desta vez, dando continuidade ao nosso tema, quanto vale o teu voto? Nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes, conceitos como povo, país, estado, nação, governo e mais alguns. Conceitos importantes para o nosso entendimento de tudo que nós ouvimos no nosso dia a dia e que impactam a nossa vida em função das decisões que os nossos políticos vêm tomando ao longo de séculos na nossa terra, na nossa nação. Então, venha comigo e vamos conversar um pouquinho a respeito. Ok, vamos prosseguir então. Conceitos importantes. O primeiro conceito que eu gostaria de estar abordando aqui com vocês é o conceito de povo. O que é povo, na verdade? Povo é o conjunto de indivíduos ligados a um determinado território por um vínculo que denominamos de nacionalidade, ok? Isso então é o conceito geral de povo. No conceito de povo também estão incluídos os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, né? Todos esses fazem parte do contexto quando a gente fala assim, o povo brasileiro. Você está se referindo ao povo que nasceu aqui no Brasil, ao povo que foi naturalizado, que se naturalizou como brasileiro, faz parte do povo. Diferente de população, pois a população, além desses, ela inclui também todos os estrangeiros e os apátridas que vivem aqui conosco na nossa terra. Okay? País. País é definido pelo território geograficamente delimitado e habitado por uma coletividade com uma história própria. Estado. Estado é o país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado, como você pode ver nesse mapa aí na tela, né? O nosso território, né? Com uma estrutura bem organizada. Estado. O que é o Estado? O Estado é o conjunto das instituições que compõem o nosso país. No caso, você tem o governo, as forças armadas, o funcionalismo público, o Ministério Público, a Polícia Federal, enfim. Quando fala o governo, entenda-se os três poderes dos quais nós vamos falar lá na frente, tá ok? E esses então controlam toda a administração da nação como um todo. Essas instituições precisam funcionar perfeitamente, porque delas dependem todo o Estado. Agora vamos falar de Estado. Estado no contexto da divisão territorial de determinados países, como é o nosso caso. Exemplo, você tem dentro do país chamado Brasil, você tem os estados do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado de Sergipe, Mato Grosso, Amazonas, Acre e assim sucessivamente. Então, essas divisões territoriais, né, esses pedaços desse país, são também denominados Estado. Cada um deles é um Estado da Federação. Um outro conceito importante é o de nação. O que vem a ser a nação? Nação é o agrupamento político autônomo que ocupa um território com limites definidos e cujos membros
respeitam instituições compartidas, por exemplo, leis, constituição, governo e etc. O povo que vive num determinado país também pode ser denominado de nação. A nação brasileira, ou seja, se referindo àquele povo que vive dentro daquele país. E por fim, comunidades de indivíduos que, dispersas em áreas geográficas e políticas diversas, estão unidas por identidade de origem, costumes, religião. Isso é uma nação. Governo. O governo é usualmente utilizado para designar a instância máxima da administração executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou de uma nação. Os Estados podem ter vários níveis de governo, conforme a organização política daquele país, como, por exemplo, os governos locais, os governos regionais e o governo nacional. E aí você tem municípios, etc, etc. Chefe de governo e Estado. Conjunto dos dirigentes executivos do Estado ou ministros. Por isso também são chamados de Conselho de Ministros. Quando o chefe do Estado, ou chefe de Estado, não é chefe do governo, existe uma divisão de poderes, como é o caso do Reino Unido, a Inglaterra. O chefe de Estado é a Rainha Elizabeth e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Geralmente, o chefe de governo é responsável pela escolha dos ministros e secretários, pela administração do Estado e por meio de acordos, o apoio do parlamento com a sua administração. O presidente ou o monarca, que exerce apenas o poder de Estado, torna-se responsável pelas relações diplomáticas com outros países e o aperfeiçoamento das instituições políticas nacionais, assumindo muitas vezes o papel de moderador entre as forças partidárias. Formas de governo. Existem uma variedade de formas de governos. As formas de governo mais utilizadas no mundo atual são a monarquia e a república. Existem outras além dessas, porém pouco utilizadas ou nunca utilizadas, porém existem. Na monarquia, existe uma família real liderada pelo rei ou rainha que governa o país. Até o século XVIII, na Europa, predominou a monarquia, utilizando o sistema absolutista, quando o monarca tem poderes ilimitados. Na República, um governo assume o poder durante um determinado período, evidentemente que varia de país para país, de estado para estado e assim por diante. No caso do Brasil, o presidente da República, ele governa por 4 anos. A inexistência de governo se denomina anarquismo. Anarquia, portanto, significa ausência de governo. Nós vamos ficar por aqui, mas voltaremos dando continuidade para falar um pouco mais do nosso Brasil. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e conte comigo.